Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, citopatologia, e hoje vamos estar discutindo alterações celulares nos processos inflamatórios, mais precisamente citologia inflamatória inespecífica e citologia inflamatória específica. Também abarcaremos citologia oncótica pela colpocitopatologia, alterações celulares e teciduais, por exemplo, displasias e neoplasias. Aqui comigo uma definição novamente de citologia clínica ou citopatologia, ciência que estuda, pesquisa, diagnostica por meio de análises microscópicas de amostras com células. Tem o quê? Bases morfológicas e fisiológicas das doenças, com foco na morfologia celular e as correlações clínico-patológicas. Aqui esta lâmina já visto em aulas anteriores, para que você efetue a observação das características tintoriais da população de células que você vai observar. Aqui comigo, os aspectos que devem ser considerados antes de classificar um esfregaço como positivo para malignidade. Ou seja, se hoje vamos estar vendo alterações celulares e teciduais, por exemplo, displasias e neoplasias, eu preciso que o senhor compreenda aspectos que devem ser observados antes de classificar um esfregaço como positivo para a malignidade. Por exemplo, presença de anormalidade em mais de uma célula, presença de várias características de malignidade em cada célula normal, anormalidades em células bem preservadas, com citoplasma íntegro, anormalidades detectadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo na vizinhança. Aqui, mais uma vez, para os senhores, me perdoem a redundância, as classificações de Papa Nicolau, a classificação internacional da Organização Mundial de Saúde, a classificação de Richard e a classificação do sistema Bethesda, para os senhores só acompanharem esse cronograma, essa evolução no tempo das classificações. Papa Nicolau vem entre 40 e 43, classificação da Organização Mundial de Saúde 52 a 73, onde vem já com a nomenclatura displasias. Richard vem trazendo esta classificação de NIC, né? Neoplasia intraepitelial cervical, né? Esse termo, essa terminologia, né? E já no sistema de classificação Bethesda, em 1988, atualizado em 2001, vem somando com a classificação de Papa Nicolau, da OMS, de Richard, e trazendo algumas categorizações novas, mais precisamente uma soma de conhecimento construído durante todo esse tempo, para que seja melhor expressado os resultados, né, dos exames de colo de útero, tá? Comigo aqui, estamos discutindo um pouquinho mais, agora vamos aprofundar nos processos, na citologia inflamatória inespecífica e citologia inflamatória específica, né? Então, a citologia contribui para o reconhecimento e a avaliação da intensidade dos processos inflamatórios do trato genital, em certos casos, fazendo o quê? Estabelecendo a natureza do agente causal, as causas dos processos inflamatórios. Então, por exemplo, compreendem trauma, substâncias tóxicas, diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo, agentes físicos como calor e radiação, além do que de micro-organismos patógenos. As seguintes características citológicas são relacionadas à inflamação. Então, nós vamos estar discutindo o quê? Tipo e intensidade do exudato, alteração do padrão celular, degeneração e necrose celular e alterações reativas. Comigo aqui na tela, então, tipo e intensidade do exudato, entendendo que é um líquido o exudato é um líquido inflamatório, que está posicionado extravascular, que tem alta concentração de proteínas, uma densidade maior do que o transudato, né? E fragmentos celulares. Então, tipo e intensidade do exudato pode ser representado pelo predomínio de leucócitos, polimorfonucleares, neutrófilos e piócitos. Piócito é um termo para leucócitos, né? Quando ele está a nível de tecido, né? Nos processos inflamatórios agudos. Os processos inflamatórios crônicos são frequentes os linfócitos, plasmócitos, né? Os senhores se lembram lá das aulas de imunologia, os leucócitos do tipo linfócitos, do tipo B, né? Vão se expressar muitas vezes na forma de plasmócitos, e histiócitos. Quando os neutrófilos e piócitos recobrem áreas extensas da amostra, se sobrepondo às células epiteliais, pode impossibilitar o estudo oncológico, porque você está fazendo o que ali naquele esfregaço, certo? Nível de colo de útero, muitas vezes, né? É o que nós estamos discutindo aqui hoje, na realidade.
Então você está fazendo o quê? Você quer ver, categorizar aquela célula, observar aquela célula, tá? Citoplasma, núcleo, a coloração, a intensidade dessa coloração, morfologia, né? E às vezes você tem muitos contaminantes, ou seja, você tem muito leucócito, de que tipo? Neutrófilo, piócito, e isso impossibilita de você observar as características da célula, né? Então, quando isso acontece, pode impossibilitar o estudo oncológico, a amostra insatisfatória para a avaliação. É importante observar que nem sempre os processos inflamatórios se acompanham de leucócitos no esfregar citológico. Então, nem sempre, quando eu tenho inflamação, eu vou ter leucócitos. Por outro lado, na segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, na ação da progesterona, os neutrófilos podem ser numerosos, então, leucócitos de que tipo? Neutrófilos podem ser numerosos mesmo sem inflamação. A presença de hemácias bem e mal conservadas pode associar a processos inflamatórios severos, tá? E é mais comum em mulheres pós-menopausadas devido à atrofia do epitélio. Aqui essa lâmina traz o quê? Algumas características que você pode observar naquela lâmina que você está observando. Às vezes nós temos alguns tipos de leucócito em processo inflamatório, nem sempre vai ter leucócito em processo inflamatório, e às vezes, na segunda fase do ciclo menstrual, sobre a ação da progesterona, aparecem alguns neutrófilos, mas mesmo sem a inflamação, tá? Aqui, alteração do padrão celular, certo? Então, consiste na mudança do quê? Do tipo celular predominante no esfregaço. Estamos discutindo o quê, gente? Citopatologia ou citologia clínica, estamos mais precisamente discutindo citologia inflamatória específica e inespecífica. Então, consiste, dentro da alteração do padrão celular, consiste na mudança do tipo celular predominante no esfregaço, esperado para a idade da paciente. Assim, mulheres na fase reprodutiva, quando portadores de inflamação genital severa, podem mostrar um predomínio anormal de células escamosas parabasais, como eu pontuei com os senhores lá atrás, né, lá no começo dessa aula, nós podemos ter características células, então, basais, parabasais, intermediárias e superficiais, né, escamosas, né? Então, assim, mulheres na fase reprodutiva, quando portadores de inflamação genital severa, podem mostrar um predomínio anormal de células escamosas parabasais devido à erosão do epitélio, né? Entendendo que a célula basal, parabasal, está lá embaixo, né? Destruição das camadas superficiais. Degeneração e necrose celular. Então, algumas características citológicas são relacionadas com a inflamação. Acabamos de discutir o quê? Tipos e intensidade do exudato, né? O exudato, um líquido inflamatório que se encontra extravascular, que tem alta concentração de proteínas. Depois discutimos a alteração do padrão celular. Agora estamos discutindo a degeneração e necrose celular. Alterações celulares, citoplasmáticas e nucleares são comuns nos processos inflamatórios. No citoplasma incluem o quê? A formação de vacúolos, vacuolização, halos perinucleares, anfofilia, característica de coloração de estruturas microscópicas que reagem tanto com corantes ácidos como corantes básicos, ocasionando muitas vezes uma mistura das duas colorações, pseudoeosinofilia, certo? Então está se corando em rosa, né? Mas é um pseudoeosinofilia, né? Limites citoplasmáticos mal definidos, entre outros. Com relação ao núcleo, pode ocorrer tumefação ou retração, uma mudança na conformação do núcleo, né? Ele pode ficar mais volumoso ou retrair. Perda da demarcação bem definida das suas bordas, perda dos detalhes de cromatina conferindo uma aparência homogênea ao núcleo, hipo ou hipercromasia. Então, alterações quando nós observamos o quê? Os processos, quando estamos discutindo citologia inflamatória específica e citologia inflamatória inespecífica. Então, essas alterações que eu estou pontuando podem acontecer a nível da lâmina que você está observando. Como sinais de necrose, podem ser vistos piquinose, ou seja, a cromatina fica condensada, isso é mais comum aonde? Nas células superficiais, né? Cariorrexia, a fragmentação do núcleo, vocês vão ver a amostra de células com o núcleo fragmentado, e a cariólise, que é a dissolução do núcleo. Aqui também, então, discutimos tipos e intensidade de exudato, discutimos alteração do padrão celular, discutimos degeneração e necrose celular, e agora eu vou discutir com os senhores alterações reativas, que são o quê? Características citológicas relacionadas à inflamação. Inclui o quê? A hipercromasia, espessamento uniforme da borda nuclear. Então, são alterações a nível de célula. Ela se cora
de uma forma diferenciada, mais intensa, né? Espessamento uniforme da borda do núcleo, cromatina com granulação mais grossa, nucleolo, às vezes, proeminente, especialmente nas células endocervicais, lembra que nós temos ectocervice e endocervice, né? E bi ou multinucleação, também mais comum nas células endocervicais. Estamos discutindo aqui amostras de colo de útero, né? Aqui agora, mais precisamente, saímos um pouco aí do abstrato, vamos vir mais para o concreto, observar células aqui. Na figura, na sua tela, do lado esquerdo, em cima, número 1, né? Um esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, um aumento menor de 100 vezes, né? Então, aqui o exudato, como disse, um líquido inflamatório extravascular, que tem alta concentração de proteína e fragmentos de células, né? Purulento, numerosos neutrófilos, então são leucócitos, de que tipo? Neutrófilos epiócitos, né? Um nome mais generalizado, recobrindo as células escamosas, tá? Então a amostra é insatisfatória, já que o objetivo a pesquisa do que de lesões pré-cancerosas diagnosticadas através do que das alterações de células. E nós estamos vendo aqui células, mas estamos vendo que tipo de célula? Leucócito, de que tipo? Neutrófilos epiócitos. Então a gente está buscando observar a morfologia de células. Que tipo de células? Células escamosas, não estamos conseguindo observar. Na figura aqui comigo, você me acompanha, na figura número 2, a vacuolização citoplasmática. Então, observa os citoplasmas, estão vendo, parece esses círculos, essas bolinhas, né, mais esbranquiçadas, né, no esfregaço cérvico-vaginal. Esse aumento está maior, 400 vezes, é uma célula escamosa parabasal. Por que eu sei que ela é parabasal? Então, não se esqueçam lá, células superficiais, o resultado da coloração do Papa Nicolau, citoplasma rosa, núcleo piquinótico, escuro. A célula intermediária e profunda, citoplasma azul, núcleo rosa, tá? Então, aqui você está vendo uma célula parabasal, certo? Então, célula intermediária ou profunda, né? Figura 3, aqui embaixo, do lado esquerdo, pseudo-eosinofilia. Pseudo-eosinofilia, né? Como discutimos aqui com os senhores, ó. Pseudo-eosinofilia citoplasmática, né? Está querendo escorar em rosa, certo? Esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 400 vezes, aglomeração de células escamosas intermediárias. Células intermediárias, então, os senhores se lembram, lá na lâmina de número 8 dessa aula, o senhor volta lá quantas vezes precisar. Então, células escamosas intermediárias, o senhores se lembram, citoplasma azul, núcleo rosa, mas aqui está apresentando o que? Uma pseudo-eosinofilia, comigo na lâmina de número 4. O que é isso, então, que a gente discutiu na 3? São alterações. Que tipo de alterações? Estamos discutindo na aula hoje. Alterações inflamatórias. Estão mostrando características do processo inflamatório. Estamos discutindo na aula características inflamatórias que mostram características inflamatórias inespecíficas e características da citologia inflamatória específica. Comigo aqui, lado direito, embaixo, figura 4, anfofilia, ou seja, característica de coloração de estruturas microscópicas que reagem tanto com corantes ácidos como básicos, ocasionando que uma mistura das duas colorações. Os senhores estão vendo as células na tela, células coradas citoplasma azul e um pouco rosa, né? Esfregaço cérvico-vaginal, aumento 400 vezes. Células escamosas exibiram anfofilia, afinidade pelos corantes ácidos e básicos, resultando da mistura de cores azul e rosa nas setas, os senhores estão observando. Há também microvacuolização, o senhor está observando os vacúolos, é bem nítido, né? Citoplasmática na célula dupla, aqui bem no meio, embaixo, né? Da tela, né? Halos perinucleares e tumefação nuclear, o núcleo está maior um pouquinho, tá? Aqui comigo, na figura de número 5, bala de canhão, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, aumento 400 vezes, certo? Acúmulo de neutrófilos e piócitos sobre uma célula escamosa degenerada, bala de canhão, certo? Tá bem na seta, o senhor está observando, acima uma célula escamosa intermediária com anfofilia, coloração heterogênea de citoplasma e binucleação. Mas a célula que está representando a bala de canhão é que está com uma setinha só. O senhor observa comigo essa característica que nós estamos discutindo de alterações celulares a nível de inflamação específica e inespecífica, né? Na figura de número 6, tumefação nuclear, o núcleo está aumentado, né? Esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 400 vezes. Células escamosas intermediárias e parabasais. Observar a
pseudoeosinofilia. Então, essas células intermediárias tinham que estar sendo coradas de que forma? Citoplasma azul, núcleo rosa, mas você está vendo aqui algumas células coradas em rosa. Você observa o núcleo, a relação núcleo-citoplasma, o núcleo um pouco maior, mais encorpado, né? Aqui na figura de número 7, embaixo à esquerda, a cariorrexe. O que é essa cariorrexe, né? Então, o senhor lembra que a gente acabou discutindo aí alterações a nível de núcleo? Eu falei que picnose era a cromatina condensada, a cariorrexe é a fragmentação do núcleo, que a gente está observando aí, e a cariólise é a dissolução nuclear, né? Então, cariorrexe é essa fragmentação do núcleo. Na figura número 8, embaixo à direita, né? Alterações celulares reativas, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau 400 vezes, células metaplásicas escamosas imaduras, com tumefação nuclear, o núcleo está aumentado. Por que o senhor está mostrando isso, professor? Porque nós estamos discutindo o quê? Citologia inflamatória inespecífica, citologia inflamatória específica. Comigo aqui na tela, segue o raciocínio, a figura de número 9. A figura de número 9, vacuolização citoplasmática, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau. Estamos observando o quê? Células metaplásicas, escamosas, com alterações degenerativas. Então, você está vendo a microvacuolização, ali na figura de número 10, células endocervicais, com alterações reativas, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 400 vezes. Observar o quê? Alterações a nível de núcleo, tá? Figura número 11, o senhor vem comigo aqui na tela, alterações reativas em células endocervicais, do endocérvix, né? Esfregar cérvico vaginal 400 vezes. Células endocervicais, o que? Multinucleadas. Olha, uma célula com vários núcleos, né? Uma aqui com 4, outra com 5 núcleos, né? Células endocervicais multinucleadas. Pode se associar ao quê? Nós estamos discutindo processos inflamatórios, né? A figura de número 12, alterações reativas, amostra cervical de citologia e meio líquido, né? Papa Nicolau, 400 vezes. Agrupamento de células escamosas, intermediárias, exibindo o quê? Citoplasma mal delimitado, às vezes halos perinucleares, certo? Tem também algumas características de pseudoeosinofilia, não é? E tumefação nuclear, alteração a nível de núcleo, quando observamos o quê? Quando observamos o processo inflamatório. Aqui comigo, na tela, a demonstração da cervicite crônica folicular. Cervicite crônica folicular. Figura de número 13. Nós temos um esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, aumento 6 vezes, né? Esfregaço hemorrágico com numerosos linfócitos. Então, leucócitos de que tipo? Linfócitos. Na figura 14, o senhor vai observar comigo cervicite crônica. Esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, se aumento maior, você vê mais características da célula, né? Linfócitos em diferentes estágios de maturação e alguns neutrófilos que os senhores já se lembram de sua morfologia, é possível observar aqui na figura número 15, embaixo à esquerda, cervicite crônica folicular, esfregaço cérvico-vaginal, mostrando o que? Linfócitos predominantemente ativados e algumas figuras de mitose. Aqui na figura 16, embaixo à esquerda, cervicite crônica, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, também com linfócitos. Não se esqueçam o quê? A citologia, como pontuado lá anteriormente, ela contribui para o reconhecimento e avaliação da intensidade dos processos inflamatórios do trato genital, em certos casos, estabelecendo o quê? A natureza do agente causal. As causas, como pontuado dos processos inflamatórios, compreendem o quê? Traumas, substâncias tóxicas, diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo, agentes físicos, como calor e radiação, além de micro-organismos patogênicos. Comigo aqui, seguindo o raciocínio, microbiologia vaginal de bactérias. Microbiologia vaginal de bactérias. Aqui na figura 17, citólise, esfregar cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 100 vezes, resto de citoplasma. Então, células se estouraram, né? Eu tive o comprometimento do seu citoesqueleto. Figura 18, a citólise também, e lactobacilos presentes, esfregar cérvico-vaginal. A citólise é demonstrada por restos citoplasmáticos e núcleos desnudos de células epiteliais escamosas do tipo que
intermediárias. Você se lembra daí? Se tiver dúvida, volta lá naquelas células iniciais, células 8, 7, 8, onde está mostrando a população de célula e a sua característica tintorial, né? Figura 19, aqui um fusobactério, um SP, um esfregaço cérvico-vaginal, né? E 400 vezes o aumento, e você observando a característica de bacilos longos e finos. Figura 20, embaixo à direita, bacilos difterioides, esfregaço cérvico-vaginal. Vocês estão observando o quê? O que eu acabei de falar, a citologia, certo? Trazendo para nós, estabelecendo o porquê do processo inflamatório, muitas vezes trazendo o quê? O agente causal. Esta é uma de suas funções também. Segue comigo aqui na tela, figura de número 21, né? Bactérias cocoides, certo? Então, em formas de cocos, né? Figura 22, flora vaginal, mista, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, bacilos e cocos disseminados por toda a lâmina. Figura 23, a Gardnerella vaginalis, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, células escamosas superficiais intermediárias com alterações inflamatórias discretas. Aqui a presença da Gardnerella. Do lado direito, na figura 24, você vai observar o quê? A Gardnerella, um esfregaço cérvico-vaginal, né, também aumento de 400 vezes, fundo rico em cocobacilos, que se encontram em algumas áreas, conferindo aspecto granular. Aqui, raridade de leucócitos, figura de número 25, comigo aqui na tela, falsa célula guia, essa célula que está no centro, né? Amostra cervical, citologia de meio líquido, Papa Nicolau, 400 vezes, é uma célula escamosa intermediária com bacilos sobrepostos, dando a falsa impressão de célula guia, que nos daria a noção da presença, né, da possibilidade da Gardnerella. 26, Actinomyces sp, né, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, bactérias são filamentosas e se irradiam a partir de um centro denso. Vocês estão vendo aí no centro, né, bem denso, e depois as bactérias sendo mostradas nesse esfregaço. Aqui, mais uma vez, né, a figura 27 também, Actinomyces sp, né, amostra cervical, né, citologia meio líquido, observar as bactérias de aspecto filamentoso irradiadas a partir de um centro escuro. Do lado direito, o Leptotrix, figura 28. Figura 29, Candida sp, esfregaço cérvico-vaginal. Figura 30, Candida sp também, demonstrando esfregaço cérvico-vaginal, os dois aumentos de 400 vezes. Aqui embaixo, à esquerda, Candida sp, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, fundo hemorrágico. Fundo hemorrágico. Não se esqueça, estamos discutindo o que hoje? Estamos discutindo citologia inflamatória específica, ENA específica, e depois algumas lâminas no final dessa demonstração, alterações celulares e teciduais, que eu vou discutir um pouquinho de displasia e neoplasia. Então é importante você entender que a citologia, certo? A citopatologia pode nos contribuir para o reconhecimento e avaliação do que? Da natureza do agente causal. Figura 32, aspergillus, certo? O que é o aspergilo? É um fungo contaminante. Observar, diferentemente da cândida, as hifas são ramificadas. Figura 34, junto comigo aqui na tela, fundo purulento associado à infecção por tricomonas. Figura 35, balas de canhão, como discutido lá no começo, né? Discutimos um pouquinho sobre uma célula já com essa nomenclatura, né? Balas de canhão, esfregar cérvico-vaginal 400 vezes, você vai ver acúmulo do quê? De neutrófilos, epiócitos, leucócitos, né? Figura 36, embaixo à esquerda, tricomonas vaginalis, esfregaço cérvico-vaginal 400 vezes. 37, embaixo à direita, tricomonas vaginalis, junto com leptotrix. Aqui nós vamos discutir um pouquinho sobre a presença, uma imagem ilustrativa, né, ilustração representando alterações citológicas pelo herpes vírus, né? Na 39, em cima à direita, alterações citopáticas pelo herpes vírus. Aqui embaixo, figura 40, alterações citopáticas pelo herpes vírus. O que é que você vai observar aqui? Células mono e multinucleadas,
certo? Então, você está observando células, certo? Alterações, alterações na célula pelo herpes vírus, trazendo o quê? Células multinucleadas. Embaixo, à direita, figura 41, alterações citopáticas pelo herpes vírus, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau 400 vezes, a multinucleação, você está vendo mais de um núcleo nas células, tá? Alterações citopáticas na 42, pelo herpes vírus, na 43 também pelo herpes vírus, na 44 também pelo herpes vírus, alterações que o senhor está observando o quê? Células multinucleadas, né? Aqui na 45, células endocervicais ativas, simulando alterações citopáticas pelo herpes vírus, esfregaço cérvico-vaginais, tá? E agora vamos discutir aí, eu coloquei 6 lâminas para a gente discutir um pouquinho sobre neoplasias, tá? Então, metástases para o colo uterino, ou vagina são geralmente derivadas de adenocarcinoma. O que é o adenocarcinoma? É um tipo de câncer que se origina onde? Nos tecidos glandulares, formados o quê? Por células com capacidade de secretar substâncias para o organismo. Esse tipo de tumor maligno pode se desenvolver em quê? Em diversos órgãos. Por exemplo, próstata, estômago, intestino, pulmão, mama, útero, no caso que estamos discutindo, até mesmo no pâncreas. Os tumores mais frequentemente encontrados são os adenocarcinomas de endométrio. O senhor se lembra, endométrio é o tecido que reveste o quê? O interior do útero, que se divide em duas partes, cérvix e colo uterino. Tá? Então, frequentemente encontrados são os adenocarcinomas de endométrio, em mais de 30% dos casos. Ovário, trompas, trato gastrointestinal e mama, especialmente o carcinoma lobular. Muito mais raramente são vistos carcinomas de bexiga, pâncreas e pulmão. Metástases de sarcoma, melanoma maligno, linfoma e leucemia são ainda mais esporádicos. Comigo aqui na tela. Aqui só me permita aqui, metástase de sarcoma, né? Só para pontuar a definição de sarcoma, tá? Porque o nome, a princípio, assusta um pouquinho, né? No entanto, sarcomas são tumores bastante raros que comprometem o tecido, o quê? Tecido conjuntivo, que ficam entre a pele e os órgãos internos, por exemplo, músculo, tendão e gordura, tá? O nome do tipo de sarcoma depende do tecido que ele se originou. Sarcoma que se origina do tecido gorduroso é chamado de liposarcoma. Aquele que se origina no músculo liso, músculo que fica ao redor das alças do intestino, por exemplo, parede dos vasos, recebe o nome de leiomiosarcoma. O que se origina nos músculos estriados, responsáveis pela movimentação do corpo, é chamado já de rabdomiosarcoma. Só para complementar, as células malignas de outras origens atingem o colo e a vagina através de duas vias, disseminação pelas trompas de Falópio, quando as células se encontram na cavidade peritoneal, ou invasão direta do colo da vagina. Este último caso, considerado um evento mais raro e geralmente associado a tumores de bexiga, uretra e reto. Aqui ainda a última descrição sobre algumas características das neoplasias, né? Nos esfregaços cervicais é extremamente difícil ou mesmo impossível determinar se um adenocarcinoma é de origem primária ou metastática. Se ele está ali de forma inicial primária ou se ele está vindo de outro local, né? Muitas publicações apontam que o encontro de células malignas em um fundo limpo deve alertar para a possibilidade de um tumor metastático. Contudo, isso não é regra. Muitos carcinomas metastáticos são acompanhados de diátese tumoral, especialmente quando há invasão direta do tumor. O encontro de células estranhas ao colo, como numerosos linfócitos de aspecto monótono, merece uma investigação de doença linfoproliferativa. A evidência de pigmento acastanhado melanino em células malignas é indicativo de melanoma, que pode ser metastático. Estruturas não celulares, como corpos de psamona, né? Corpus de psamona. Então, só para a gente lembrar, é um termo médico para calcificações microscópicas encontradas em alguns tumores benignos e malignos. Então, como os corpos de psamona, apesar de mais frequentemente acompanhar adenocarcinoma papilar, seroso de ovário, não são específicos desse tumor, podendo ser encontrados em adenocarcinoma de endométrio e, mais raramente, de colo. Enfim, para fins práticos, o dado mais importante para a identificação de neoplasia maligna metastática em esfregaços cervicais é, sem dúvida, a história clínica da paciente,
com referência à neoplasia prévia. Aqui nós temos 3 lâminas com algumas demonstrações sobre neoplasia. A primeira, figura número 3, carcinoma urotelial de alto grau metastático, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau 400 vezes, arranjo papilar representado por células com núcleos volumosos. Nós estamos vendo o quê? Alterações. Os senhores se lembram que lá no começo eu descrevi para o senhor o seguinte, que alguns aspectos devem ser considerados antes de classificar um esfregaço como positivo para malignidade. Por exemplo, presença de anormalidade em mais de uma célula. Segundo, presença de várias características de malignidade em cada célula normal. Anormalidades em células bem preservadas, então o esfregaço tem que estar bem feito, né? Com citoplasma íntegro. Anormalidades detectadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo da vizinhança. Aqui então a figura 4, carcinoma urotelial de alto grau metastático, esfregaço cérvico-vaginal, pequeno conjunto de células com citoplasma escasso, núcleos volumosos, com aumento da relação núcleo citoplasmático e hipercromasia. A figura 5, embaixo à esquerda, carcinoma urotelial de alto grau metastático, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau 400 vezes, célula de grande tamanho com multinucleação, mais de um núcleo. Aqui na figura 6, carcinoma urotelial de alto grau metastático, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau 400 vezes, células grandes com citoplasma vacuolizado. Figura 8, comigo aqui na tela, nossa penúltima lâmina, adenocarcinoma de colo metastático, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, esfregaço atrófico, as células parabasais agrupadas na seta, sem alterações assimiláveis, há um conjunto glandular seta vermelha de células com núcleos volumosos, com variação de tamanho e hipercromasia. Então você não está vendo aquele esfregaço com normalidade. Você observa várias alterações, essas alterações estão descritas no descritivo da lâmina. Adenocarcinoma de colo metastático, figura 9, do lado direito, Papa Nicolau 400 vezes, conjunto glandular de células com citoplasma delicado, mal delimitado, o citoplasma é delicado, mal delimitado, núcleos volumosos com variação de tamanho. E nossa última lâmina, figura número 10, em cima à esquerda, adenocarcinoma de colo metastático, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau, 400 vezes, arranjo em roseto, a forma que está essas células colunares altas. Figura 11, adenocarcinoma de colo metastático, esfregaço cérvico-vaginal, 400 vezes, arranjos glandulares de células com citoplasma delicado, núcleos arredondados ou ovalados com cromatina fina irregularmente distribuída. E a figura número 12, nossa última figura desse nosso encontro, adenocarcinoma gástrico de colo metastático, esfregaço cérvico-vaginal, Papa Nicolau 400 vezes, arranjo esboçando a arquitetura papilar, representado por células grandes com núcleos volumosos, exibindo cromatina irregularmente distribuída, e núcleos proeminentes. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.